Nas redes sociais, o médico Gabriel Almeida se apresenta como um especialista em emagrecimento. Doutor Gabriel, depois dos 40 anos, nós mulheres temos mais dificuldades para perda de peso? A resposta é não, não é depois dos 44 anos. Após os 30 anos, as mulheres e os homens começam a apresentar alterações hormonais, e essas alterações hormonais levam à diminuição do metabolismo e o aumento do acúmulo de gordura. Mas para a Polícia Federal, Gabriel é o grande nome de uma quadrilha que fabrica Mounjaro de forma clandestina. Qual a diferença entre Ozempic e Mounjaro? Essa é fácil e é fantástica a diferença. Segundo a Polícia Federal, uma rede com profissionais de saúde, clínicas e laboratórios manipulava tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, sem pagamento de patente e ainda descumprindo regras sanitárias. O Ozempic ele tem a substância chamada semaglutida, que tem os nomes comerciais de Ozempic e Wegovy. E ela, quando é feita por via oral, tem o nome comercial de Rybelsus. Já o Mounjaro, a substância tirzepatida, que tem os nomes comerciais de Mounjaro e Zepbound. A diferença está exatamente na constituição dessa medicação. Enquanto o Ozempic é apenas um hormônio intestinal, o GLP-1, o Mounjaro ele traz dois hormônios intestinais, o GLP-1 e o GIP. Depois, ainda segundo as investigações, Gabriel vendia o produto e o tratamento para o emagrecimento numa clínica de luxo em São Paulo, como se fosse uma atividade legalizada. Você também sabe que quando você era mais nova, com 20 anos, nossa, era só fechar a boca, 2 dias emagrecer, e hoje está cada vez mais difícil. E uma notícia que eu tenho para te dar, daqui para frente vai ser cada vez mais difícil, porque o corpo humano ele é extremamente perfeito. Por que perfeito? Lembra na época, há 10 mil anos atrás, na época do Homem das Cavernas, o que é que tinha lá na época do Homem das Cavernas? Você não tinha um alimento em abundância como você tem agora, e como é que o indivíduo ele fazia para ir atrás do alimento? Ele tinha que caçar, lutar com animais, entre outras coisas. Só que à medida que ele ia envelhecendo, essa capacidade para ele caçar, ela diminuía. E quando essa capacidade diminuía, muitos indivíduos, eles morreriam se não acumulassem gordura. Então, o acumular gordura num processo de envelhecimento, antigamente, era uma estratégia para você conseguir viver mais. As investigações também revelam que o material era vendido sem um controle mínimo de qualidade e esterilidade, elevando assim o risco sanitário para o consumidor. E quais são as vantagens do Mounjaro em relação ao Ozempic? A primeira vantagem é a perda de peso. Enquanto o Ozempic leva uma perda de peso de aproximadamente 15%, de perda de peso, o Mounjaro, que é a tirzepatida, ela tem uma perda de peso de aproximadamente 26,6%, mais do que 50% de perda de peso, mas não para por aí. O Ozempic, a perda de massa muscular é muito mais expressiva do que com o Mounjaro. Por quê? Existe uma explicação que um hormônio deles, o GIP, ele aumenta a captação de glicose no músculo. Então, por isso que os indivíduos que tomam a tirzepatida, eles não têm menos fadiga, eles têm menos perda de massa muscular. Com mais de 700 mil seguidores em sua rede social, Gabriel falou em suas últimas publicações sobre o uso indiscriminado de remédios e medicações falsificadas. Em um dos vídeos, o médico chegou a condenar um colega da área da saúde por exercício ilegal da profissão. Dentista pode prescrever Mounjaro? Será mesmo? Vou lá no site do Conselho Federal de Odontologia e eu encontro uma atrocidade. Eles chamaram as canetinhas como inibidoras de GLP-1. Gente, pelo amor de Deus, inibir GLP-1 aumenta peso, aumenta a fome. Inibir GLP-1 piora a glicemia. Está completamente errado. Essas substâncias são análogas do GLP-1. O análogo do GLP-1, por exemplo, a semaglutida, que tem os nomes comerciais de Ozempic e Wegovy, e o Mounjaro é um análogo do GLP-1 e do GIP. O Mounjaro tem a substância tirzepatida. Ponto muito interessante. Um análogo é uma substância que se comporta como o nosso GLP-1, que é uma substância produzida lá no nosso intestino pelas células L-enteroendócrinas, só que esse análogo ele tem um ponto muito interessante. O nosso GLP-1 natural, ele é degradado em 2 minutos por uma enzima chamada DPP4, dipeptidilpeptidase 4.
Porém, o análogo do GLP-1 ele é mais resistente a essa enzima, então você tem uma ação do GLP-1 mais prolongada. E isso gera o quê? A possibilidade de utilizar uma canetinha uma vez na semana e as novas que vão vir ainda, a possibilidade de utilizar uma vez por mês. Mas o que o público não sabia é que ele mesmo já foi condenado pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia por infrações ao Código de Ética Médica. Monjaro do Paraguai, você já ouviu falar? A Anvisa, ela proíbe essas substâncias. Ponto importante a ressaltar é que muitas vezes você vai estar pagando gato por lebre, não tendo efeito, ou pior, tendo efeitos colaterais. Então a Anvisa, ela colocou que estão proibidas a importação de canetas que não tenham registro na Anvisa. Esse Monjaro do Paraguai, na verdade, não é um Monjaro. Com quase 750 mil seguidores nas redes sociais, o médico Gabriel Almeida foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, durante uma operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que fabrica ilegalmente o medicamento para emagrecimento Monjaro, tirzepatida. Os federais dizem que ele é o principal nome da quadrilha de profissionais da saúde, clínicas e laboratórios que produziam o medicamento sem autorização. É a tirzepatida, mas de uma forma que não é fiscalizada pela Anvisa. Mas sabemos que no Brasil, a manipulação da tirzepatida, ela é permitida pela própria Anvisa. Do Paraguai, cai fora. Almeida nasceu na Bahia e tem um consultório no bairro do Jardim Europa, área nobre da cidade de São Paulo. Gabriel Silva Almeida é investigado por suspeita de participação no esquema da LCA Farmacêutica, que atua com o nome fantasia Única Farma, e é alvo de uma operação contra a produção e venda irregular de medicamentos à base de tirzepatida, princípio ativo patenteado pela farmacêutica Eli Lilly e presente no remédio Monjaro. Que a tirzepatida e a semaglutida, por ação no sistema nervoso central, ela pode sim ter um efeito benéfico, né, de diminuir esses vícios. Olha o que essa figura ela mostrou aqui, que a tirzepatida ela vai diminuir compulsão alimentar, compulsão por doces, diminuindo a obesidade, mas também mostra que a tirzepatida e a semaglutida elas vão diminuir tabaco, opioides, bebida alcoólica e até possivelmente drogas mais sérias. Isso é muito importante porque, além do efeito benéfico na perda de peso, no diabetes, doença cardiovascular, possíveis efeitos benéficos aí em doenças neurodegenerativas, essas medicações podem ser utilizadas em pacientes que sofrem por dependência. Segundo a Polícia Federal, Gabriel é apontado como sócio oculto da LCA e teria papel central na estrutura investigada. Ele é suspeito de intermediar médicos para receitar o produto, atrair pacientes e divulgar informações consideradas distorcidas sobre a possibilidade de manipulação da substância após restrições impostas pela Anvisa. Segundo a investigação, clínicas e empresas ligadas a Gabriel receberam valores significativos da LCA, incluindo um repasse de 3,4 milhões para a empresa dele de cursos profissionais. Para os investigadores, esses vínculos reforçam a hipótese de que o médico integraria a cadeia operacional da suposta fabricação irregular em larga escala do medicamento. E um ponto interessante que no Brasil, aqui eu falei no Brasil, mas eu não estou no Brasil, estou no Catar, no Brasil é liberada a manipulação segundo a lei brasileira e também segundo a própria Anvisa. Então a tirzepatida manipulada ela pode ser utilizada em território nacional. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que permite apenas a manipulação quando existe falta no mercado. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal afirmam que as atividades da LCA podem configurar crime contra a saúde pública e violação de patente, já que a empresa teria importado e produzido ilegalmente grandes quantidades de tirzepatida, volume considerado incompatível com manipulação magistral e tipo de produção industrial. Ficar mais tempo sem caçar. Só que hoje o alimento está aí, né? Em abundância. E se você come demais, a tendência é engordar. Então, a partir dos 30 anos, o processo de emagrecimento ele é com certeza aí mais difícil. Porém, existem estratégias muito interessantes, principalmente associando a terapêutica medicamentosa, se o indivíduo tiver sobrepeso ou obesidade, toda a parte nutricional, a parte da atividade física e o acompanhamento psicológico. Conheço pessoas que conseguiram perder aí 50, 100 quilos sem cirurgia
bariátrica. E hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da terapêutica medicamentosa e principalmente, além da terapêutica medicamentosa, a equipe multidisciplinar, isso é possível. Buscaram também endereços ligados a Gabriel e a outros investigados, inclusive uma ilha na Baía de Todos os Santos, na Bahia, adquirida em sociedade, que teria sido usada como ponto de encontro estratégico do grupo. A defesa afirma que o médico é apenas prescritor, não produz medicamentos. A nota diz ainda que a acusação contra ele é tecnicamente impossível e ressalta que o profissional sempre atuou de forma transparente e repudia um julgamento midiático prematuro. O consultório Núcleo GA, Gabriel Almeida, funciona na Avenida Brasil, bairro de Mansões, nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A clínica também tem unidades em Salvador, Petrolina e Feira de Santana, na Bahia e Pernambuco, respectivamente. Além de médico, Gabriel também é palestrante e escritor, com uma série de livros sobre emagrecimento publicados nos últimos anos. Segundo os investigadores da chamada Operação Slim, os acusados manipulavam o princípio ativo do Mounjaro sem pagamento de patente e descumprindo regras sanitárias. A Polícia Federal afirma que Gabriel Almeida vendia o produto e o tratamento para emagrecimento nas redes sociais como se fosse uma atividade legal. Teve trombose. Pode tomar o Mounjaro? O Mounjaro é a tisapartida, a substância. Muitas pessoas me perguntaram e até me encaminharam um vídeo falando o seguinte: doutor Gabriel, esse médico aqui está dizendo que o Mounjaro, a tisapartida, ela pode causar trombose. A resposta é não. Não existem estudos que comprovem que a tisapartida ela aumente a incidência de trombose. Mas ela pode alterar a absorção do anticoagulante. Não existe estudo de paciente que está utilizando o anticoagulante e teve trombose no passado e que aumentou a incidência de trombose. Então eu digo claramente, tá? A tisapartida não está associada ao aumento da incidência de trombose. E quem teve trombose lá atrás não seria uma contraindicação para o uso do Mounjaro da tisapartida. Óbvio que você vai consultar sempre o seu médico. E eu aproveito e eu trago essa evidência aqui, publicada em 2025, mostrando que os indivíduos que utilizaram a tisapartida tiveram menor complicações trombóticas, tá? Então, um ponto muito interessante, a tisapartida não é contraindicação para trombose e evidências clínicas não mostram que ela aumenta a chance de trombose. Muito pelo contrário, é mais provável que ela diminua a chance de trombose. As investigações também revelaram que o material era vendido sem controle mínimo de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando o risco sanitário ao consumidor. A investigação durou quase um ano e partiu de uma denúncia da fabricante que detém a patente. Ao todo, a operação cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Em nota, a defesa do médico Gabriel disse o seguinte: o Dr. Gabriel Almeida é médico, escritor e palestrante. Ele não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento. Disseram ainda que a manipulação da tisapartida está em conformidade com a nota técnica do 200/2025, atividade perfeitamente autorizada legal e administrativamente. Agora vamos falar de lei, Presidência da República, Casa Civil, Lei 9279 de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial. Vamos lá? A lei brasileira. E aqui, capítulo 5 da proteção conferida pela patente, Vamos ler o 42, A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar. E agora, Gabriel, não pode? O artigo 43, o dispositivo no artigo anterior não se aplica, não se aplica lá no 3, a preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executar profissional habilitado, bem como medicamento assim preparado, ou seja, manipulado, está na lei brasileira, que pode sim.